Olá pessoal, aqui é da equipe Mark Store e eu venho aqui para trazer uma dica sobre PNL. Eu fiz uma pesquisa bem rápida e eu encontrei esses dois vídeos, o primeiro e esse segundo. Eles são bem explicativos. Aí você vem aqui no blog, o blog tem um artigo explicativo sobre PNL em vendas. Aí aqui está escrito o que é PNL, por que utilizar a PNL, técnicas de PNLs em vendas, sistema representativos, e aqui está a importância de pensar no cliente. Aí eu vou deixar para vocês aí no final aí. Aí vocês dão uma passada aqui, ó. Você passando aqui em cima dessas figuras, você vai encontrar as nossas redes sociais. Vamos lá então? Vamos deixar aí então para vocês os vídeos. Ele é muito bom, muito bom, muito bom. E a gente já conversou um pouco aqui, Cláudio. Eu queria saber agora de você, onde que as pessoas conseguem usar PNL? Porque a gente vê muito, PNL para venda, PNL para tratamento, PNL... Até onde pode ser usado PNL? O que dá para fazer com a PNL? PNL dá para fazer de verdade qualquer mudança comportamental. Então, mudança comportamental tem a ver com qualquer coisa. Tem um ser humano envolvido, ele tem comportamentos. Você quer ajustar esse comportamento, você quer aprimorar esse comportamento. Ou quer desenvolver um comportamento que você não tem, é a PNL que a gente usa. É uma das ferramentas. Porque PNL, o processo de PNL é o processo de modelagem, de pegar uma pessoa, compreender o processo dela e conseguir abstrair daquilo um modelo funcional daquilo que ela está fazendo para poder reproduzir. Tanto é que a grande parte do que você me falou, técnica para venda, técnica de PNL para venda, técnica de PNL para ser um artista, isso é subproduto da PNL, não é PNL de verdade. A PNL de verdade é a habilidade de me comunicar, obter essas informações, criar um modelo de como você funciona para poder, usando do mesmo modelo, ter um resultado similar ao seu. E o melhor, o resultado que a gente tem, ou essas técnicas que a gente desenvolve aqui, é tudo subproduto da PNL. É que muita gente acaba confundindo. PNL é técnica, e na verdade a técnica é o subproduto da PNL. Então você pode usar a PNL para qualquer coisa, porque você pode criar novos produtos o tempo todo. Basta ter alguém fazendo uma coisa bem feita que você identifica alguma coisa dela. Ou até identificar uma pessoa que faz alguma coisa mal feita, identificar por que e como ela faz aquilo, para mudar e ela melhorar o comportamento dela. Ou aplicar aquele mal feito em outra coisa que não seja mal feita, né? Sim, por exemplo. O Wander fala muito disso, né? Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, ela tem ansiedade e essa ansiedade impede ela de fazer alguma coisa. Se ela conseguir pegar aquela mesma situação, aquele mesmo sentimento e colocar, por exemplo, em um momento que ela é compulsória demais, ela tem compulsão de compra, se ela pega aquele mesmo sentimento de não conseguir fazer alguma coisa pela ansiedade, jogar na compulsão de compra, ela não tem mais a compulsão de compra. Sim. Também você consegue realocar isso. Né? Sim, então, eu tenho ansiedade muito para uma coisa, eu posso levar para outra. Vai que é potencial, é bom. Vai que, por exemplo, eu tenho um amigo que é tímido. E eu tenho um amigo que fala demais muitas vezes, e talvez eu leve a estratégia da timidez para esse cara que fala demais. Então, elas são intercambiáveis. Sim, bem legal. E uma dúvida que o pessoal me pergunta muito, isso já vi muita gente perguntando isso, eu nunca vi de verdade uma resposta mais elaborada. Qual é a diferença? Uma coisa que se fala muito, ainda mais com o crescimento do marketing digital hoje em dia, é gatilhos mentais. Tá. Qual a diferença de um gatilho para uma âncora? Âncora e gatilho muitas vezes são coisas muito similares. Ancoragem é o quê? Algo externo acontece que me traz uma reação interna. Então, normalmente os gatilhos mentais são isso. São coisas externas que acontecem, que muitas vezes são feitas de forma proposital, que levam o ser humano a reagir àquilo internamente. Produzindo ansiedade, produzindo antecipação, produzindo vontade de comprar, produzindo qualquer outra coisa. Então, não tem uma diferença, é muito mais uma terminologia diferente para dizer a mesma coisa. Então, faz muito tempo que eu não como. E aí eu olho uma maçã. A maçã pode ser uma âncora para eu pensar, puxa, eu tô com fome. Eu tinha até me esquecido que estava com fome. Porque eu estava trabalhando, estava focado numa coisa, até esqueci que eu estava com fome. Mas ao olhar a maçã, putz, lembra, tô com fome. Me deu fome de ver a maçã.
É uma âncora maçã. Né? Então, da mesma maneira, eu vou numa loja e de repente tem ali escrito último produto. O último produto vai fazer com que eu tenha uma reação interna igual. Então, a âncora e os gatilhos mentais muitas vezes são a mesma coisa. Que normalmente o gatilho mental ele é uma generalização. Ele pressupõe que todo mundo do planeta reage da mesma maneira quando isso acontece. E as âncoras elas podem ser de diversas maneiras. Por exemplo, tem gente que olha um avião e tem medo. Tem gente que olha o avião e não tem medo algum. Então as âncoras podem estar em qualquer local. E os gatilhos mentais são pressuposições de que todo mundo tem aquilo no mundo inteiro. Então, não importa com quem eu fale, todo mundo vai reagir dessa mesma maneira. Legal. E nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. É que existe uma generalização do processo. Então você vê, por exemplo, o livro do do Robert Cialdini, um influencer. Ele fala dos gatilhos mentais. Ele fala bem dos gatilhos mentais e ele diz que funciona para todo mundo. Mas se você, dependendo da cultura que você é inserida, dependendo da linguagem que você fala, talvez ela não funcione. Sim. Depende do mapa da pessoa. Depende do mapa da pessoa, no final. Então, depende de como é falado, depende da experiência da pessoa que está recebendo a informação. Então, por isso que âncora e gatilhos mentais a gente consegue relacionar elas como se quase fosse a mesma coisa. Um é uma generalização e o outro é um conceito básico mesmo. A âncora é alguma coisa externa acontece e eu reajo internamente. Pode ser um som, pode ser uma música, pode ser um cheiro, pode ser um gosto, pode ser uma coisa que eu vi, pode ser um toque, qualquer coisa. E geralmente é algo só seu, né? Exclusivo. E normalmente é seu e nem sempre o outro vai ter o mesmo. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Não tem como generalizar as âncoras. Opa, Otávio Castanho aqui com uma dica para você praticar as técnicas de PNL que você aprende. Principalmente as técnicas de rapport e empatia, aquelas técnicas que faz com que a pessoa pareça que é a sua amiga de infância, que você já conhece faz tempo, estabelece confiança e tal. É muito bom para qualquer tipo de relacionamento, comercial ou pessoal. Só que tem um negócio, se você deixar para treinar as técnicas quando você for fazer um atendimento, por exemplo, com o cliente, você vai ter muita coisa para treinar enquanto você precisa ouvir o seu cliente. E aí você vai estar prestando atenção em um monte de coisa, querendo fazer um monte de técnica que ele não sabe o que está acontecendo, não vai prestar atenção no que ele está falando, e aí quando ele terminar de dizer, você tá todinho perdido aí, como se não soubesse mais para onde vai. Então o que eu faço? Eu vou treinando as técnicas no dia a dia, no momento em que eu não preciso da técnica, só para poder treinar. Para a hora que eu sentar na frente do cliente, aquilo acontecer naturalmente. Um exemplo que eu dou sempre em aula é quando eu aplico a técnica andando por aí, no supermercado, vai me imaginar. Uma vez eu estava no supermercado, entrei lá, lugar de gente feliz, tem aquela placa bonita, grande. Só que eu tava na fila do caixa e a menina do caixa não tava muito feliz, apesar de ser um lugar de gente feliz. Eu percebi que ela não queria estar lá, ela tava passando as coisas, olhando para baixo, ela tava naquela posição meio derrotada e passando as coisas das pessoas e mal se relacionando com as pessoas. Só que tinha 5 pessoas na minha frente com compras e aí eu não tinha o que fazer, tava ali sozinho, pensei, vou treinar uma técnica de rapport. O importante quando você treinar uma técnica de rapport é você observar qual o resultado daquilo, a diferença, o contraste. Então o que eu fiz? Eu olhei a menina do caixa e o legal é que ela estava de lado para mim, porque eu estava na fila, ela fica de lado, então ela não estava me vendo. Então eu pude praticar algumas técnicas de rapport, como espelhamento, por exemplo, sem ela perceber que eu estava fazendo aquilo. E se você não conhece técnicas de rapport e tudo mais, faz o seguinte, vou deixar um link na descrição aqui para você poder assistir uma aula onde eu falo disso, ter acesso a algumas técnicas para você poder praticar no seu dia a dia e ter melhores resultados. Mas eu olhei como ela estava agindo com os clientes, eu percebi algumas coisas que ela fazia com todos os clientes, ela fez com os 5 clientes na minha frente. Quando a pessoa chegava, ela perguntava se a pessoa queria CPF, mas ela não olhava para a pessoa no meio do caixa, ela falava CPF, essa pessoa olhava, ela digitava o negócio e ela ficava olhando para baixo, assim, ela não falava nada, ia passando a compra. E ela não oferecia o saquinho de supermercado para a pessoa. Eu percebi que as pessoas falavam, me dá um saquinho, e aí ela virava, pegava o saquinho e colocava de lado, mas ela não olhava para as pessoas. Então, a coisa que eu percebi ela não olhava para as pessoas diretamente e ela não oferecia o saquinho de supermercado. E ficou tava com uma feição meio fechada. Ela não queria estar ali naquele dia. Quando chegou a minha vez, eu já tinha feito espelhamento lá. E se você assistir esse vídeo até o final, eu te falo qual que é um dos espelhamentos mais poderosos que tem na PNL. Mas na hora que chegou a minha vez, eu já estava ali sorrindo. Porque se ela por acaso olhasse para mim, ela ia me ver sorrindo.
E aí parece coincidência, parece mágica, mas ela não olhou pra ninguém. E quando eu cheguei e ela falou boa tarde, CPF na nota, eu falei assim, ah, obrigado, sim, tudo mais. E ela olhou pra mim. Quando ela olhou pra mim, eu estava sorrindo. E eu percebi que ao olhar pra mim, a hora que ela voltou, ela fez uma microexpressão de sorriso. Ela meio que esboçou um sorriso, porque quando você vê uma pessoa sorrindo, a tendência é você sorrir, mesmo que socialmente. Não quer dizer que você está feliz, quer dizer que você está sorrindo de volta. Foi a primeira coisa que eu percebi. Olhar direto, ela deu um sorriso. E aí ela foi passando minha compra. A primeira coisa que ela passou, ela olhou para mim e falou assim, o senhor quer saquinho? E eu falei, claro, 2, por favor. E ela me deu os saquinhos. A segunda coisa foi, ela olhou para mim pela segunda vez, coisa que ela não fez com ninguém antes, e me ofereceu o saquinho. Você pode achar coincidência, mas para mim, tudo é uma coincidência quando você está praticando PNL. Ela continuou passando minha compra. E aí, como eu gosto de sempre deixar as pessoas, sempre que possível, deixar as pessoas de uma maneira melhor do que eu encontrei, eu olhei algo que eu poderia elogiar ou falar a respeito dela que ela fosse gostar, para poder deixar ela um pouquinho mais feliz. Porque ela estava down. E eu percebi e notei o porquê que ela não queria estar ali. Era uma sexta-feira à noite e ela estava com uma maquiagem no olho. As mulheres vão saber do que eu tô falando. Ela estava com uma maquiagem no olho que puxa assim. Acho que chama maquiagem de gatinho. E aí eu olhei pra ela, vi que ela estava maquiada. Provavelmente ela ia sair pra balada e ela não via a hora de sair dali. E aí ela estava passando a minha compra, eu olhei e disse assim, oh, ficou legal essa maquiagem no seu olho. Como é que é o nome disso? E aí ela olhou pra mim com um sorriso, como quem foi notada, né, pela maquiagem. Ela olhou pra mim e falou assim, ah, é maquiagem de gatinho. Eu falei, ah, combinou com você, hein? Não tava passando uma cantada nela, sou casado. E nesse momento eu já tava pegando minhas compras e indo embora, e eu percebi que ela ficou com uma outra expressão, ela ficou um pouco melhor do que eu encontrei, e isso é PNL. Se você for usar a PNL só pra você, ela não vai valer tanto a pena. A gente usa também para poder melhorar a vida dos outros, principalmente. E aí...